Deixa a Amazônia de pé, trate o cerrado com mais amor. Em memória do tempo que passou, queremos presidente Funiô. Deixa a Amazônia de pé, trate o cerrado com mais amor. Em memória do tempo que passou, queremos presidente Funiô. Queremos secretaria Nauá, queremos na verdade ao Ministério do Xingu. Mas vamos ver se o sistema suporta o cacique e a Noma me mandando da STJ. Queremos embaixador, Caô, Zé Caô, Quilombo, Quilombo. Um exército calunga, onde o general é o grande Ganga Zumba. Vejo mais sangue correr no Brasil do que água de rio nesses anos 2000. A Guerra de 100 Anos foi uma série de conflitos travados de 1337 a 1453 pela Casa Plantageneta, governantes do Reino da Inglaterra contra a Casa de Valois, governantes do Reino da França sobre a sucessão do trono francês. Cada lado atraiu muitos aliados para a guerra. Foi um dos conflitos mais notáveis da Idade Média, em que 5 gerações de reis de 2 dinastias rivais lutaram pelo trono do maior reino da Europa Ocidental. A guerra marcou tanto o auge da cavalaria medieval quanto seu subsequente declínio e o desenvolvimento de fortes identidades nacionais. Em ambos países, depois da conquista normanda, os reis da Inglaterra eram vassalos dos reis da França para suas posses em solo francês. Os reis franceses se esforçaram ao longo dos séculos para reduzir essas posses, no sentido de que apenas a Gasconha fosse deixada para os ingleses. Essas posses aí era lugar com pessoas, viu? A confiscação ou a ameaça de confisco deste ducado faziam parte da política francesa para controlar o crescimento do poder inglês, particularmente quando os ingleses estavam em guerra com o Reino da Escócia, um aliado da França. Então, aí é onde que as pessoas precisam entender que esses países já estavam sendo colonizados. Então, cada aliança que eles tinham, eles tomavam e davam iniciação no seu poderio de religião, que hoje é colocado como religião. Por intermédio de sua mãe Isabel de França, Eduardo III da Inglaterra era o neto de Felipe da França e sobrinho de Carlos da França, o último rei da linha principal da Casa dos Capeto. Em 1316 foi estabelecido um princípio que negava a sucessão das mulheres ao trono francês. Quando Carlos morreu em 1328, Isabela, incapaz de reivindicar o trono francês para si, reivindicou para seu filho. Os franceses rejeitaram o pedido, sustentando que Isabela não podia transmitir um direito que ela não possuía. Por cerca de 9 anos, os ingleses haviam aceitado a sucessão de Valois ao trono francês, mas a interferência do rei da França na guerra de Eduardo III contra a Escócia permitiu a Eduardo III reafirmar sua reivindicação ao trono francês. Várias vitórias esmagadoras inglesas na guerra, especialmente Poitiers e Agincourt, levantavam as perspectivas de um dos maiores recursos da monarquia francesa, impediram uma conquista completa. A partir de 1429, decisivas vitórias francesas em Bataille, Formigny
e Castillon concluíram a guerra a favor da França, com a Inglaterra perdendo permanentemente a maior parte de suas principais possessões no continente. Então, aonde que você vê que as pessoas aí, elas que estão na religião, elas nunca vão entender isso que nós estamos falando, porque se refere à história. E você vê que eles sempre se unem com poderio, velho. Nada vai ser com conversa, nada vai ser com tranquilidade. Então, essas questões de histórias aqui, por que envolveu a França? Porque, para quem conhece a história um pouco aí da colonização da gente aí, essa guerra que estava acontecendo aí do 100 era para ver quem tomava mais posse daqui, você tá me entendendo? Porque essas terras que eles estavam falando, eles já tinham, cara. Então eles ocultam algumas coisas para que as pessoas não entendam isso. Entende? Então agora, definindo até aqui como é que foi as guerras que eles não colocam, porque é o seguinte, os originários ganharam quase todas as guerras, os negros de zumbi, tem uns livros aí. Então o que acontece? Eu estou numa parte do livro de zumbi que fala bem claro que os portugueses, os franceses e os ingleses, eles tentavam fazer armadilha para conseguir tomar Quilombo dos Palmares. E eles pegavam alguns pedacinhos dos quilombos, que tinha vários tipos de quilombos. Então aí esses pequenos pedaços que eles pegam, eles trocam os nomes e colocam como se fossem outros lugares, entendeu? Sim. Então, a reforma anglicana que nós vamos falar agora vai vir o termo da anglicana e a Guerra do 100, cara. Aí vocês vão entender o que aconteceu, que também está aqui no outro livro que eu vou trazer. A fusão de tudo isso que a gente trouxe, o que eles fizeram de reboliço para trazer os seus feitos para cá. E hoje em dia nós vivemos milhares desses feitos e às vezes procuramos saber o porquê. Então, como eu disse, não é catolicismo, anglicanismo que é algo assim supremo, não, porque catolicismo ou universal é a mesma coisa. Então só se uniu o catolicismo com a universal, que é universal ao catolicismo, tá? Só para provar isso. Então quando fala de catolicismo é universal. O que eles fizeram, eles unificaram já, desde a época que eles conseguiram ir fazendo suas tomadas, tá? E igreja. Aí agora vai ter o sentido da fórmula de templo, de tudo. É da anglicana. Pode ver que o Lucas vai estar passando um conteúdo para vocês aqui e vocês vão entender muito bem. A decisão do rei inglês de mudar a religião oficial do país, tornando oficial uma igreja criada especialmente para tal propósito, com ritos similares ao do catolicismo, mas que teria como chefe supremo e um monarca inglês no lugar do Papa. Aí vocês veem que era político. Então eles fizeram uma divisão entre o mal, tá, pessoal? Agora eles têm duas formas de pensar de uma veneração que eles mesmos colocam como um ser que está fora do domo, né? Que está nos céus, né? E nós sabemos que o Deus que esses caras deixaram dentro desses livros, Bíblia, papiro, escritura, o que for, homens passados, entende? Que nem Nero, que nem Zeus era Deus, entendeu? E eles trouxeram graça, vitória e glória, eram as três filhas desses Deus, que depois virou Zeus, entendeu? E agora é Deus, era um homem. Então a veneração desse povo vai ser sempre voltada para um ser e não para a natureza. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que se o homem venerar a natureza,
ele vai estar desagradando a Deus. Calma aí, se ele manda eu amar o meu próximo, quando você ama alguém, aquilo não é um ato de adoração? Então eu vou estar venerando a natureza? Ou porque eu sou diferente da criação? Então eles colocaram esses tipos de versículos na Bíblia, irmão, para que o ser humano venere as coisas mundanas, que é carro, casa, e eles foram catequizando. Agora você vai passar outra parte aí, você vai ver o que vai acontecer aí. É um pedaço muito bom do que nós precisamos saber. Tal mudança foi promulgada em 1534. 1534, né? 1534. 1534. Então nós já estamos na era do que os europeus aí, a descendência de Caim aí, biblicamente falando, já estavam aqui, porque em 1353 por aí eles já estavam aqui rodeando. Eles ficaram mais de 200, 300 anos depois que eles conseguiram colonizar todos esses lugares aí, Lucas, mais de 200, 300 anos só observando, cara, e recolhendo um pouco de informação que tinha para chegar onde eles falam em que é a terra sagrada aí, onde mana leite e mel, né? Enfim. E deriva da recusa do Papa em aceitar o divórcio de Henrique e sua primeira esposa, a rainha espanhola Catarina de Aragão. O resultado é o rompimento do rei inglês com a Igreja Católica. O rompimento trazia a vantagem de acabar com a influência da Igreja na política da Inglaterra e deixava a nobreza local livre para apossar-se das terras e dos bens da Igreja. Esses fatores serviram para fortalecer o poder da monarquia inglesa. Logo após é instituído o anglicanismo, onde o rei é reconhecido como chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Mediante juramento, os ingleses deviam submeter-se ao rei e não ao Papa, para evitarem perseguições da justiça ou serem mesmo excomungados. A resistência e tais mudanças foi mínima, com destaque para Thomas More, o autor do livro Utopia, que recusou a conversão e foi executado. Então, aí a gente já vê que não tem nada de espiritualidade, tá? Nada que se fala é espiritualidade em nenhuma desses lugares que as pessoas hoje vivem aí, entende? Fala que vai em templo, que isso e aquilo, não. A realidade é outra. O que foi colocado foi um sistema de controle, tá? E foi invadindo. Pode ver que esse personagem que está falando aí do livro dele que passa aí, ele foi executado, cara, e não tem muito o que falar. E as pessoas não definem as coisas e não conseguem ter discernimento de algumas coisas que é necessário para os dias de hoje, né? Agora, para ter a grandeza do entendimento do que foi falado dos anglicanos e os romanos, aqui eles vão colocar como se fosse a França, tá? Mas é como eu te falei, eles ficaram de 1337, 35 por aí, a 1500 praticamente, investigando o Brasil, entendeu? A Pindorama. E aqui nessa guerra dos 100 aqui, eles vão colocar como se fosse uma outra guerra. Mas nós sabemos que a guerra que eles estavam travando para quem... Porque eles veio numa ganância tão grande que eles iam ver quem tomava só. E eles teve que se unir, tá? E o que acontece? A história aqui vai falar sobre a maldade de quase 150 anos de guerra
por interesses de valores, onde que é recente as histórias bíblicas, tá? Onde que morreu muita gente, e o Lucas vai estar trazendo essa parte aí para vocês da história aí. Ocorreu de 1337 a 1453, local França e Países Baixos. Desfecho: vitória francesa decisiva e consolidação da monarquia na França. Mudanças: a Casa de Valois garante o controle de toda a França, menos Pas de Calais. Então, aí quando fala disso daí, a gente lembra do quê? Da Casa do Tesouro, não é? Não foi isso quase agora que você falou? Então, sempre teve a Casa do Tesouro, sempre teve o poderio. E a história aqui sobre a Guerra dos 100, 120, 150 anos, vai se falar daqui alguns relatos, só para vocês entenderem como que eles começaram a se basear, já colonizando aqui em Pindorama, tá? Que Pindorama é toda aqui. E por que eles fizeram esse medo? Eles colocaram guerra entre eles para quando eles chegassem aqui, eles já vinham com poder de controle total, e é o que aconteceu hoje, pô. A Guerra de 100 Anos foi uma série de conflitos travados de 1337 a 1453. Aí é onde que entra aqui no livro, ó. Mas é um livro chamado O Livro Obscuro do Descobrimento do Brasil, como magia, ciência, religião, intrigas e lutas pelo poder fizeram parte do projeto da conquista do Brasil. Então diz assim, ó: mas não nos antecipemos, pois naquele momento o Brasil permanecia esquecido num canto qualquer da gaveta da história. E neste ano a história começou quando os navios mercantes apontaram em Venezuela e Genebra naquele mesmo dia do mês de abril de 1453. Eles trouxeram para os comerciantes italianos o financiamento de florações e os reis europeus uma notícia aterradora do mar. Então aqui vocês veem que eles vieram já com maldade, já tinham um teco de colonização aqui, entendeu? Então foi nessa transição de tempo que eles contaram essa história de 100 anos aqui.